Caralho, eu lembro do dia desse acidente aí, como foi extremamente chocante pra todo mundo, cara. Que assim, tipo, basicamente perdeu um time inteiro. Todo? Praticamente Inteiro. todos. Tipo, agora a gente tem um time a menos que ele Exatamente, foi cara. todo mundo. Eu te falo assim, os que sobraram, os que não foram, melhor dizendo assim, para aquela viagem, na época, foi o Rafael Lima, que foi o capitão de todas as divisões da Chape, que era o Nenê, que também era antigo, e o Nivaldo, que eu citei pra vocês. E esses não foram pro jogo. E o Johan, que tava machucado, tinha... Já tá, se eu não me engano, acho que ele já tava até vendido. Exato. É. E aí... e o Marcelo Boeck, os outros goleiros, mas o curioso também disso tudo é que os mais antigos ficaram, sabe? E aí perdeu praticamente todo mundo, porque ali foi... O nosso voo tinha jogadores, tinha os funcionários do clube, tinha empresários grandes de Chapecó e até o prefeito acabou indo com um voo comercial, sabe? Então todo mundo tava... Porque era uma coisa totalmente nova, né? Era uma situação assim que a Chape nunca tinha vivido, a cidade não tinha vivido isso, né? Então todo mundo tava com aquela vontade de ir, né, pra ver como é... Um clima legal, uma festa nossa, e tal, clima né? totalmente positivo, totalmente positivo. E aí muitos ficaram por causa do jogo em Curitiba. Porque o nosso jogo ia ser lá no Couto Pereira. Aham. Porque Chapecó, a arena tem capacidade para 22, se eu não me engano. E o mínimo seria 30, né? Por isso que ia ser no Couto Pereira. Entendi. Cara, mas a cidade tava toda... A região toda. Todo mundo ia para lá, sabe? No segundo jogo, no caso, né? Então muitos ficaram ali para focar no segundo jogo também, né? Poxa, não vou nesse, mas eu vou ali porque é no Brasil. Cara, a gente tá trazendo a decisão pro Brasil, né? Querendo ou não, era uma outra situação nova pra gente, né? Porque um time pequeno, querendo ou não, de uma cidade pequena, vai batendo de igual para igual com vários, a gente com o Independiente, depois contra o São Lourenço, né? E aí você conseguir trazer o segundo jogo para casa ainda numa competição que você jamais... Tipo, eu acho que a Chape tinha chego até as quartas, oitavas, se eu não me engano, contra o... Em 2015, eu não vou lembrar a equipe que é. Mas depois eu lembro. E aí, cara, todo mundo as coisas estavam dando tudo certo, né? E nosso time tava muito encaixadinho, cara, muito... Tava perfeito. A palavra é essa, porque quem saía, o cara que tava substituindo aquele cara, dava conta do recado e todo mundo era parceiro, sabe? Os traíram ali, a gente... o bom é isso aí, o grupo que é fechado, os caras que começaram as laranjas podres, a gente já afastava, né? Entendi. E tava dando tudo certo. Cara, eu nunca conversei com um sobrevivente de um acidente aéreo. Como é que é? Tem um momento que o cara fala, vamos cair, mané. Como é que é essa parada, cara? Cara, a gente voa, o atleta voa ali 2 vezes na semana no mínimo, né? Aham. Então no momento que acontece a situação das luzes se apagarem e os motores se desligarem, você vê que alguma coisa de gravíssimo tá acontecendo, porque isso não é normal, né? Só que ao mesmo tempo você não quer acreditar, né? Eu particularmente, cara, pelo amor de Deus, o que tá acontecendo, sabe? E o que ajudou, entre aspas, assim, a não ter aquele desespero logo no começo, foi que a gente não caiu, sabe? A gente foi perdendo altitude até o momento que a gente bate na mata, né? E aí... Então isso também ajudou com que a gente não fosse ficar em desespero naquele momento. Desesperasse totalmente. Exatamente. Cara, eu sempre falo, cara, o que me restou, tipo, e pra todo mundo, eu escutava todo mundo rezar, sabe? Eu rezando aqui, fechava os olhos e rezava. E tu quer ouvir os motores voltar, né? As luzes voltar, né? E aí tu tá numa situação, a mesma coisa assim, a gente tá aqui dentro dessa salinha aqui, dessa sala aqui, com todas as portas fechadas, começa a incendiar o negócio e tu não tem o que fazer. Entendeu? A situação é que você tá caindo e você não tem como abrir a porta e sair fora. Entendeu? Então é uma situação difícil. Sinistro. Muito difícil. E aí depois tu só acordou no hospital? Como é que foi? Não, eu tenho alguns flashes do meu resgate que... Em 2017 a gente voltou pro local onde a gente caiu. Então eu conheci várias pessoas que me resgataram ali, né? E a primeira pessoa que me viu, que é o Sargento Nelson, da Polícia Nacional. Cara, fiquei conversando com ele um tempão e coisa. E aí, algumas coisas que eu
que eu lembrava, né? Foi se confirmando. Eu lembro que ele chegou até mim e aí me deu a mão. Tipo, eu tava sentado, eu achava que eu tava deitado. Eu tava sentado com o meu tronco para baixo e minhas pernas para cima. E aí tinha uma arvorezinha pequena caída e uma das turbinas do avião tava meio que sendo segurado pelaquela árvore, né? E aí o sargento Nelson conta que ele só conseguiu me ver porque ele foi ver outra pessoa, que infelizmente foi a óbito, né? No momento que ele chegou. E um pouquinho para baixo, assim. Ele falou que eu tava chorando e pedindo pro socorro com a voz bem baixinha, já. E aí eu tenho esses flashes que eu pedia pro socorro e chorava. Mas eu não sabia onde eu tava. Não tinha noção nenhuma do que tinha acontecido. E aí ele chega até mim, me dá a mão, tipo, me pega na mão, fala pra mim ficar tranquilo que ia me tirar dali. Aí demorou bastante, foi 12 pessoas pra me tirar dali, né? Voluntários, enfim, os outros. Pessoal da polícia. E aí ele pergunta meu nome, ele fala que eu falo meu nome, que eu falo minha idade. Dizia que eu era o arqueiro, eu dizia arqueiro. E que eu tinha muita sede, eu falei assim, tu pedia muita água. Daí ele fala que foi uma das imagens, tipo, que com as lanternas eles conseguiram me ver o meu estado ali, né? Ele falou que foi uma das imagens mais tristes que ele viu, porque um cara novo, um menino novo, praticamente sem a perna, né? Tava, como a gente diz lá no sul, só o fiapo. E o meu tornozelo esquerdo tava com uma fratura exposta, tinha um buraco assim no meu tornozelo esquerdo, que era pra ter sido amputado na época também, né? Então hoje eu tenho 20% dos movimentos do meu tornozelo esquerdo. Então hoje minha perna boa é a prótese. Ajuda muito o meu tornozelo esquerdo. Então naquele momento ele fala, cara, foi um choque pra mim porque tu tava vivo, né? E com todas aquelas fraturas gigantescas, né? E perdendo muito sangue também, né? Eu assim, da cintura pra baixo eu tinha muita dor e ao mesmo tempo tava tudo amortecido, sabe? E era uma situação assim que... E aí quando eles me colocam na maca me levam num local um pouco mais aberto, ali eu já não lembro de mais nada, assim, sabe? Aí eu tenho alguns flashes, assim, mas é muito confuso na minha cabeça ainda. De eu deitado em um carro, uma caminhonete, chacoalhando, e um cara com um fardamento meio laranja, sabe? Porque onde a gente caiu, não subia ambulância. Subia só a caminhonete 4x4. Como a gente caiu lá em cima, no meio do morro. E o primeiro vilarejo se chama La União. E esse vilarejo é 1h30 de onde a gente caiu. Então, como tava chovendo também, e a estrada é estrada de terra, não subia ambulância, não tinha. Aí subia as 4x4, aí nos colocavam lá e desciam. E aí esses meus flashes que eu tenho, meio bagunçado, é disso. Que eles me colocaram na caminhonete e foram descendo. E aí o acesso para subir era numa estradinha onde tinha um posto de combustível. E naquele posto começou a se concentrar, né, as barracas, enfim, de primeiros socorros, né, da polícia. Mas como eu já tinha praticamente perdido a perna e o tornozelo estava com um buraco, eu passo reto. Né? Eu não acabo parando lá no posto, né? Eu acabo passando reto. E aí tinha tinha imprensa e coisa ali. E aí o que me falam é que quando eu passo ali, o que me falaram, na verdade, quando eu passo ali, a galera perguntou quem é que tinha passado. Aí a galera falou o goleiro. E na época o goleiro, um dos caras mais conhecidos do nosso time era o Danilo. E o Danilo, o Kleber Santana, o Kempis e o Bruno Rangel. Eram 4 ali que eram mais conhecidos. E como o Danilo vinha fazendo campeonatos sensacionais, quando a gente passa, não, é o goleiro. A galera achou que era o Danilo. Né? O que me falam foi isso, né? Que a galera achou que quem tinha passado era o Danilo. E eu já vou direto pro hospital onde eu fico os 15 dias e onde o resto da galera vem depois, né? O Alan e o Rafael e o Neto e os outros tripulantes, sobreviventes, eles acabaram indo para hospitais, em postos assim mais pertinhos assim para fazer os primeiros socorros deles, né? Caralho, que bizarro, cara. História bizarra do caralho. Uma tragédia, cara, de fato. Não, um desastre total, né, cara? E 2017, quando a gente volta lá, é uma situação pesada, cara, assim. Porque... Por que vocês voltaram lá? Vocês foram fazer o quê? Cara, foi a final da Recopa, né? Recopa, isso. Foi a final da Recopa contra o Atlético. E eu não queria voltar pro local do acidente, né? Mas eu te falo assim, foi a melhor... Tipo assim, foi muito bom eu ter voltado, né? Depois que eu pude ir lá. Porque daí ali você realmente vê
tudo que aconteceu, né? O local, né? Ali você faz a tua oração, né? É um local assim que você chega lá, você não escuta barulho de nada, só o barulho dos aviões passando. Porque onde a gente caiu dentro da Polícia Nacional, no meio do mato, no meio do nada, mas tipo a 300 metros era uma base da Polícia Nacional, que eu acho que é a última torre dos negócios do avião até chegar ao aeroporto. Onde a gente caiu, enxerga o aeroporto lá embaixo. Entendi. Enxerga tudo. E, cara, foi muito positivo, assim, pra mim, ter ido lá. Eu fui até o local onde me encontraram. Eu tenho até foto na minha rede social. Sentei no local onde eles me resgataram. E aí tava esse sargento Nelson que eu falei pra vocês, junto comigo, né? Os médicos, enfim. E o local é de difícil acesso, cara, no meio do mato. Tinha que abrir trilha e coisa. Eu tava com 3, 4 caras me carregando, porque eu tava ainda meio bamba por causa da prótese, né? Mas foi, assim, muito positivo, cara, assim. Porque as pessoas falavam, vocês caíram em tal lugar, assim, assim, assado, sabe? Daí eu ficava viajando na minha cabeça, cara. Putz, foi assim, foi assado. Agora, quando tu chega no local, quando tu vê o negócio, é punk. É punk. Mas pra mim, foi muito necessário, sabe? Depois eu vi que eu precisava, né? Se eu não fosse ter ido, eu acho que eu iria me arrepender muito. Acho não, tenho certeza. Como que, assim, eu nem consigo imaginar como é que deve ser passar por um trauma desse. Mas hoje você é totalmente bem com a vida, faz as paradas aí, sua carreira musical e tudo. Como é que foi o seu processo de recuperação? Cara, eu tive que ter muita paciência, né? Eu fui o último dos sobreviventes a dar alta. Eu fiquei quase 2 meses internado, né? Colômbia, São Paulo e Chapecó. Então, assim, eu tive 13 fraturas pelo meu corpo. Então, não tinha um lugar que não estava quebrado, né? Então, eu tive que ter paciência, né? E o que me ajudou muito, assim, e até os meus familiares, foi que a gente se privou muito da rede social. Ah, sim, bom. Dos noticiários. Porque não é esse celular, mas o meu celular ficou intacto. Ele só entortou essa partezinha aqui. Ficou intacto. Então, no momento que que entrego as coisas para minha esposa, minha carteira, enfim, meu celular, minhas coisas, ela pega o meu celular, depois de, sei lá, 5, 10 minutos, ele se apaga. Desliga. Aí ela me perguntou, né? Se depois que eu acordo coma, ela me perguntou se eu queria que fosse ligar o celular. Eu falei, não, deixa carregando aí. Então eu fui ligar meu celular depois de 20 e poucos dias do acidente. TV eu não olhava. Tipo, noticiário, nada. Então ali a gente se preocupou 200% na minha recuperação. Uhum. Tanto eu, tanto os meus familiares, que eles estavam, meu pai, minha mãe e minha esposa foram até a Colômbia, né? Então ali a gente focou muito nisso, né? Isso me ajudou bastante, porque da porta pra fora eu não sabia praticamente nada. E tipo assim, na Colômbia ninguém nos visitou, né? Em São Paulo eu recebi uma visita só. E Chapecó, claro, eu recebi outras visitas, mas só de pessoas mais próximas, né? Então as pessoas que entravam ali para me visitar, para me ver, elas já estavam orientadas a não falar nada, porque os enfermeiros, os médicos sabiam que eu não ia falar nada. Uhum. Se eu fosse falar alguma coisa, seria para meus pais ou para os médicos. E foi isso que aconteceu. Dei tempo ao tempo e com o passar dos dias eu ia falando algumas coisas. E aí os médicos iam me informando. Não, aconteceu isso. Não, tu tá certo, sabe? Isso me ajudou bastante, sabe? Então sofri muito calado, assim, também, sabe? Sofri muito sozinho, assim. Tive acompanhamento de todo mundo, psicológico, né? Meus familiares todos ali, mas eu não falava muita coisa com ninguém. Ficava na minha mente. Tanto que tem até uma história. Ela se torna um pouco engraçada hoje, porque o Alan Ruschel, eu conheço ele há muitos anos. A gente jogou junto no Juventude, em 2011. Né? E aí, eu queria ver ele queria me ver. O Alan foi o primeiro dos sobreviventes a dar alta da UTI para ir pro quarto. Né? E quando eu acordo coma, naquele mesmo dia eu recebo a notícia que o Alan não ia voltar a jogar futebol. O Alan ia ficar numa cadeira de roda porque ele tem 8 ou 9 parafusos na coluna. Aí hoje o Alan joga. Né? Hoje o Alan tá... Então, e como eu já conheci o Alan há muito mais tempo, eu me preocupava, eu queria ver o Alan. E assim, porque o Neto, eu já tinha recebido a notícia que o Neto não estava acordado. O Neto não tinha acordado dentro do coma, né? E o Alan também queria me ver. Então, quando o Alan vem me ver, ele tem uma história assim que até eu conto muito nas minhas palestras em relação a isso, porque eu tenho uma foto até, uma foto que fizeram eu e ele. Eu tava com o cabelo rapado, tá na zero, assim, porque eu tive um corte na cabeça, deu 42 pontos na cabeça. E o Alan perdeu 9 dentes da boca. E aí o Alan veio de cadeira de roda, assim, com a enfermeira. Eu não conseguia me mexer, então eu tava sentado, deitado, né? Não me via, enfim. Aí botaram o Alan na minha frente, assim.
Aí a primeira frase que o Alan falou pra mim, ele olhou pra mim e falou assim, mas tu tá feio, hein, Foma? A primeira frase, cara. Então, eu conto isso porque, cara, nós tava, como diz o gaúcho, nos pés da égua, né? E, cara, e tirando sarro um com o outro. E ele tava de máscara, porque ele tinha perdido 9 dentro da boca, né? E eu sabia disso, né? Os caras já tinham me falado. E eu falei, meu, olha tu veio botar essa máscara aí, tu tá sem 9 dentro da boca, meu, tu quer falar o quê? Então, tipo assim, aquilo nos ajudava, querendo ou não, nos ajudou muito. Né? E quando ele entrou e falou isso, eu falei assim, e outra coisa, ó, eu não quero saber nada do acidente, tá? Eu falei assim pra ele. Porque o Alan é muito de contar, o Alan é um cara... O Alan também tem uma cabeça, assim, sensacional em relação a isso, às dificuldades, né? E ele sabia muita coisa, né? E eu falei assim, ó, não quero saber de nada, não quero saber o que tu sabe. Pai, meu pai tava junto. Pai, não quero que vocês fiquem conversando. E o pai, não, fica tranquilo. Então ali eu já cortei o negócio, porque eu sabia que o Alan ia começar a perguntar várias coisas também, né? E falar algumas coisas. Mas isso se torna engraçado hoje porque, poxa, a gente tava totalmente ruim ali, né? Lutando pela vida e tirando sarro um com o outro, né, cara? Então isso, até lutando pela vida, a gente tava, né, com frases e pensamentos positivos, né? Isso ajudou muito, né, cara? Tanto eu quanto o Alan, quanto o Neto, né? O Neto é um cara mais reservado, mas o Neto é brincalhão também, né? Então isso ajuda muito, ajudou muito a gente naquele processo, né? Nos ajuda até hoje, né? Hoje eu tô aqui em São Paulo, o Alan tá em Minas, o Neto tá em Chapecó, a gente tá em cidades e estados diferentes, a gente se fala todo tempo, porque a gente sabe a importância que é, né? A gente pegar o telefone, ligar, falar no WhatsApp, perguntar como é que tá a tua vida profissional. E a pessoal, como é que tá os filhos, como é que tá a esposa? Ah, não sei o que, eu vou te cobrar, ou ele vai me cobrar. A gente tem total liberdade para isso. A gente sabe que os três juntos a força é bem maior, né? Então Entendi. a gente... Quando tu acordou do coma, tu já tava amputado, já tinha Sim, já tinha. Tu já sabe, antes, quando tu chegou no hospital, tu já sabia que tu... Não, quando eu chego no hospital eu já chego desacordado. Eu acordo depois de 4, 5 dias do coma. E aí quando tu acorda, caralho. Aí eu fui ver o nível da minha amputação aqui em São Paulo só. Depois de 17 dias, fiquei 15 lá. E deu 2 dias até eu fazer minha primeira fisioterapia aqui. Que tentaram me colocar sentado pra eu... Aí eu vi o nível da amputação. Porque o amputado, ele tem a sensação fantasma. A dor fantasma, primeiro, que é o tratamento com remédio, né? Que tu tem muita dor no mesmo fantasma, né? No teu tornozelo, no teu pé, enfim. A sensação fantasma é a sensação que tu tem a canela, que tu tem o pé, sabe? Que coça. Então isso eu tinha muito, né? Eu tenho até hoje, né? Só que hoje eu sei o que eu faço pra tirar um pouco disso aí. Então, cara, na minha cabeça, na Colômbia, eu achava que eu tinha perdido só o pé. Porque quando eu recebo a notícia da minha amputação, minha cabeça estava muito confusa, né? O psicólogo chega e fala pra mim que o nosso avião tinha caído, que eu tinha perdido a perna, que eu tinha perdido praticamente todos os meus amigos. E que eu não podia mais jogar futebol. E a primeira frase que eu falo, até deu uma repercutida em relação a isso, que eu preferia minha vida do que minha perna. Mas, lógico, a minha cabeça, não sabia nem onde eu tava, né? Porque eu tava muito emocionado em relação, assim... Eu abro meus olhos e eu vejo meu pai, minha mãe e minha esposa do meu lado, lá na Colômbia. Então, aquilo lá mesmo não sabendo o que tinha acontecido, mas eu tava no hospital, cara. Alguma coisa, né? Então ali já me deu uma sensação de segurança. Pô, minha família tá aqui comigo. E aí entra o psicólogo e fala um negócio. Meu pai queria matar ele, né? Mas tudo bem. E aí não sei, cara, se é essa a situação, se teria que ser dessa maneira, né? Mas foi falado, foi dito, né? Então... E aí depois de 17 dias que eu vejo o meu coto, né? Que eu confesso pra vocês que eu tomei um susto gigantesco, né? Que eu achava que eu tinha bem mais membro, né? Enfim. Mas ia adiantar o quê? Tinha que colocar uma prótese, né? Não vai nascer pé, não vai nascer canela, não vai nascer nada, né? Então, só na minha cabeça eu achava que eu tinha mais membro. Me assustou um pouco, mas ao mesmo tempo também tocou, né? Porque não tinha o que fazer. Tinha, assim... Não era um momento assim que eu iria... Puta que pariu. Eu achei que eu tinha mais 4, 5, 6 centímetros de membro. Ia adiantar o quê naquele momento, entendeu? Então é isso que eu procurei, né? Me focar, né? Cara, não adianta eu querer achar que não vai mudar nada pra mim, né? Em relação a isso. Cara, há uns anos atrás eu tive uma torção no pé e eu rompi um ligamento, né? Rompi não, lesionei o ligamento. E aí, assim, eu fiquei um tempo engessado, né? E eu tive que fazer fisioterapia. O ligamento já estava recuperado.
Eu tive que fazer fisioterapia porque eu fiquei engessado e o meu pé, meu tornozelo meio que atrofiou. Tive que fazer um tempo de fisioterapia. Você ficou muito tempo parado, mas o corpo inteiro, né? Total. A fisioterapia foi um troço completo, Total, assim, tudo. Porque a fratura mais grave que eu tive foi na cervical. Eu tenho uma parafuso entre a C1 e a C2 que estava a 3 centímetros da medula. E era a lesão que eu menos sentia dor. Por isso que eu fui o primeiro dos sobreviventes a vir da Colômbia para cá para fazer essa cirurgia aqui em São Paulo. Porque lá não tinha equipamento suficiente. Se eu faço lá na Colômbia, eu faço por trás essa cirurgia. E aí eu perco esse movimento de rotação pro resto da minha vida. E aí por isso que eu tive que vir às pressas para cá para fazer essa cirurgia, né? Então, cara, a minha fisioterapia era pescoço, era coto, era tornozelo, sabe? O tornozelo, eu enxertei pele, né, da coxa para colocar no tornozelo. Eu tenho uma haste de 26 centímetros, eu tenho 4 parafusos lá embaixo. Eu perdi o osso do talos. Aquele ossinho nosso do tornozelo, do ladinho, que faz o jogo do tornozelo. Esse jogo eu não tenho. Eu tenho um pouquinho de jogo só para cima e para baixo, que é os 20%, né? Então esse é o movimento que eu tenho. Então, cara, eu fazia fisioterapia da perna, na perna, assim, porque o local que eu me tocava, assim, principalmente na coxa, assim, me doía muito, sabe? Por estar, querendo falar, atrofiado, por estar deitado o tempo todo, né? Então, cara, eu fazia fisioterapia 3 turnos praticamente, sabe? Odiava fazer, mas tinha que fazer, né? Confesso que eu odiava bastante. Aí era fisioterapia, era trabalho de fono, porque eu tinha perdido a voz, fiquei quase um mês sem falar. Porque a cirurgia que eu faço da cervical, ela acabou afetando um pouquinho minhas cordas vocais. Não tinha como não pegar um pouquinho. E aí eu fiquei só com aquela... Sem voz, falando assim... E eu ficava puto da cara, né, saca? Porra. E a preocupação, vou conseguir voltar a cantar, sabe? Coisa. Eu tinha essa preocupação gigantesca, sabe, cara? E aí, cara, trabalho de fono... Os primeiros dias eu falei, cara, não vou voltar a falar nunca mais. Porque fazia e não via resultado, né? Aí começou a vir resultado aos poucos, né? Mas foi, cara... Foi bem assim, bem... Tinha que ter muita paciência em tudo, né, cara? Em tudo. Mas hoje tua voz tá como tava antes? Ah, não é uma... Nunca foi uma Ferrari, né? Mas... Não, hoje assim, cara, hoje eu tenho algumas dificuldades em completar a frase, sabe? Porque, como é que eu posso dizer? Em completar a frase? Às vezes me falta ar, sabe? Muito por isso também porque eu comecei a trabalhar, a cuidar mais da minha voz, tipo há sei lá, vamos botar 1 ano pra cá. Sabe? Que eu sempre achava que era uma bobagem, né? E aí parece que você tem que tomar, né? Você tem que... Para depois você aprender o negócio, né? Então eu tive que sentir aquela dor, ver que a situação teria que ser com algum tratamento, né? Então agora eu sei que eu preciso desse cuidado, né? Mas É que a voz é tipo futebol, né, cara? A voz é treinamento também. O futebol, tu vai lá, vai treinar a semana toda, né? Pro jogo, no final de semana. A voz vai ter que treinar a semana toda pra poder fazer um show, alguma coisa assim. Como eu trabalho com palestra também, eu falo pra caramba. Né? Acaba a palestra, às vezes eu tô praticamente sem voz. Agora eu já sei que quando eu vou pra palestra, trabalho minha voz, eu aqueço minha voz, né? Então eu faço tudo isso pra poder entrar, falar minha palestra, ou fazer meu show e depois tá com a voz tranquila.